As operações de M&A geram valor de diferentes formas para os empresários. Proporcionam acesso a novos mercados, sinergias operacionais, redução de custos, diversificação de produtos ou serviços, acesso a novas tecnologias, fortalecimento da marca, entre outros. Contudo, as operações de M&A são complexas e, em 56% dos casos, não atingem os objetivos das partes envolvidas. Como melhorar essa estatística e gerar valor por meio do M&A é o tema do VSH Cast de hoje. Participam conosco o diretor de M&A da VSH Partners, Mário Cardoso, a Head Valuation, Karina Martim, e a Head M&A, Louvaine Locks. Sejam bem-vindos ao VSH Cast de hoje. Mário, explica pra gente, para começarmos essa nossa conversa, como você avalia o mercado de M&A nos primeiros 3 meses de 2024? Quais foram aqueles setores que tiveram maior representatividade nas operações este ano? O mercado M&A, o ano passado ele teve uma queda e este ano tem uma recuperação. Ele está numa recuperação no primeiro trimestre. Os mercados estão ganhando confiança. Ainda o investimento e as operações, as transações são domésticas, isso quer dizer, são transações dentro do Brasil. Tem uma componente aí que é estrangeira. Dentro dos principais investimentos estrangeiros e dentro dos principais investidores, muitas das vezes podem ser investidores brasileiros, mas do qual eles têm uma empresa fora e, portanto, é considerado investimento estrangeiro, e podem ser também investimentos estrangeiros, mas temos os Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Canadá também fazendo esses investimentos. Em suma, é um mercado que está recuperando de 22, 23, que foi bem desafiador os aspectos. Dentro das áreas, ainda a tecnologia já há uns 7, 8 anos vem comandando cerca de 40% a 50%, depende dos anos. O mercado de tecnologia está em grande nas transações, porque é um mercado que ganha escala, ganha recorrência, ainda para mais com a inteligência artificial. Ele tem muitas trações, é um mercado polivalente que vai para diversas áreas, mas depois temos o mercado de energia, Power and Utilities. Depois também temos o mercado de consumo e varejo, são mercados sempre interessantes, e depois investimentos, bancos, essa parte de fintechs também está bem alargada. E depois, obviamente, tem bons negócios sempre em diversas áreas, que é aquilo que nós falamos e que tem sempre essa atenção. O mercado ele migrou de olhar para receita, faturamento, e passa a olhar para rentabilidade, lucro, margens, a capacidade de gerar caixa dentro do negócio. E, portanto, quando nós estamos a falar de negócios desses, negócios com potencial de crescimento, independentemente das estatísticas de transações, tem sempre espaço. Porque é aquilo que nós fazemos na VSH, montamos tese de investimento. Uma das coisas que nós falamos sempre é que nós não vendemos nada, nós montamos teses que vão e são enquadradas com os investidores e que vão sempre trazer uma rentabilidade para quem compra, para quem adquire, trazer uma rentabilidade acima do mercado e do investimento comum, e portanto nós demonstramos sempre isso com os pontos fortes e tentando balizar também todos os passivos eventualmente que possam ter e os riscos também que possam ter. Mas o mercado em suma está recuperando. 2024 tem recuperando, a confiança também tem sido maior, mas os anos 22 e 23 foram bem desafiadores. Karina, como o Mário disse, o M&A é uma forma de geração de valor para o empresário, uma maneira dele ficar capitalizado para fazer novos investimentos. Agora, quais são os principais indicadores de que uma empresa está pronta para a venda, de que chegou esse momento? Bom, Thaís, em termos de indicadores, claro, a receita é muito importante, né? Ela está numa tendência de crescimento, mas, e isso a receita eu vejo que há uma preocupação do empresário, né, em ter essa receita numa tendência de crescimento ou ao menos numa estabilidade. Mas não é só isso, né? A lucratividade, né? Ou seja, o que é feito com essa receita também é importante, né? Então, a lucratividade é o lucro contra a receita.
né? Então, o quanto esse lucro quanto essa lucratividade está crescente, né? Ou ao menos estável, né? Se a lucratividade está em declínio, já tem mais dificuldade para a venda da empresa, né? E o próprio valuation, ele é um indicador, né? Muitas empresas procuram a gente para fazer o valuation, falando, olha, eu quero ver como é que está minha empresa hoje, eu quero conversar com vocês, ver como que eu devo preparar a minha empresa para fazer uma operação de M&A daqui 2, 3 anos, né? Então, ele faz o valuation, vê o valor da empresa hoje e aí ele corre atrás, né, dessas principais indicadores, né, para melhorar esse valor da empresa e poder fazer uma venda, né, futura, sem pressa, né, e ter um bom retorno nessa venda. Mário, além desses pontos que a Karina trouxe, outros aspectos como, por exemplo, a empresa já tem uma estrutura de governança implementada, podem facilitar esse processo de M&A? Sim, ela vai minorar os riscos, vai trazer mais eficiência dentro da organização, vai trazer processos bem definidos, vai trazer pontos, por exemplo, a necessidade de assembleias para ver planos estratégicos, para fazer planos de negócios, para ter reportes. Tudo o que é mensurado e nós conseguimos gerir. E a governança traz esse aspecto, essa padronização e também simplificação da estrutura. Muitas das vezes as pessoas acham que a governança vai trazer processos mais burocráticos, administrativos e vai trazer mais papéis para preencher, mais reuniões para fazer. A questão é que isso é um meio para chegar ao fim. E um final é trazer uma sustentabilidade do negócio, trazer uma sustentabilidade da organização, já também prevendo em alguns casos sucessões, já prevendo também em alguns casos a ausência de quem está na direção do negócio e ter aspectos redundantes para não ter impacto. Isso causa uma organização mais atrativa para operações de M&A. Quando nós estamos a fazer operações de M&A sem governança, não digo que é obrigatório ter governança nesse aspecto, mas com governança fica tudo muito mais fácil, simples, até nas due diligence fica uma questão de nós termos um racional, uma base de dados. Quando não existe, as empresas também obrigatoriamente podem ser organizadas e podem ter esses aspectos organizados, mas com governança torna-se mais fácil fazer isso. E, portanto, tudo que fica mais simples, mais organizado dentro da empresa, ela, num processo de due diligence, ela torna mais fluido todas as situações e o negócio flui por consequência. E Karina, quais são os métodos mais eficazes e que também são... Vou repetir essa pergunta. Karina, e quais são os métodos mais eficazes e que também são mais aceitos para se calcular o valor justo de uma empresa? Bom, Thaís, é bom falar de métodos, né? Porque o primeiro passo, né, para uma transação de M&A de sucesso é o valuation, né? E o valuation, ele precisa ser feita uma avaliação rigorosa da empresa, né? Dependendo de características da empresa, são usadas metodologias diferentes, né? Algumas empresas exigem isso. Na VSH, nós utilizamos 3 métodos, que são os métodos mais comuns. São metodologias internacionais, né? 2 dessas metodologias, elas buscam o valor de mercado da empresa, né, que são os múltiplos de receita e múltiplos de EBITDA, e a terceira metodologia, ela busca um valor mais intrínseco à própria empresa, né, o fluxo de caixa descontado, né, que ela traz o potencial valor da empresa através dos seus fluxos de caixa futuro. Né? Então, esses 3 métodos, eles acabam sendo eficazes porque eles são métodos mais comuns, são métodos que provavelmente serão utilizados por ambas as partes da negociação, né? E à medida que essas 2 partes, elas falam a mesma linguagem, já facilita muito a negociação. Uhum. Lovaine, durante uma operação de M&A, quais são os principais contratos e documentos que são importantes para garantir a segurança da transação para todas as partes envolvidas? Então, Thaís, o M&A, ele normalmente é um processo mais complexo e mais duradouro, né? Então, ele envolve documentos jurídicos e não jurídicos, preliminares, né?
que inicia numa negociação normalmente com um acordo de confidencialidade, um NDA, que vai dar segurança para as partes que tudo que elas estão tratando fique entre elas, né? Que aquilo não tenha outras finalidades que não da negociação. Em alguns casos também é firmado um memorando de entendimentos, né? Onde vão ter já diretrizes iniciais da negociação, da possível operação. E é uma operação que normalmente ela se consolida, né, no acordo de compra e venda em si, né? Que é onde, de fato, vão se colocar as diretrizes, os deveres, as obrigações, os direitos das partes, né? Há uma série de cláusulas que são colocadas desde da definição do preço da operação, se é, de fato, uma aquisição total, parcial, se há um aumento da participação societária através do investimento dentro da própria empresa. São todas regras que são colocadas dentro desse contrato principal, que a gente chama, mas que ele também tem ou pode ter diversos documentos conexos, né? Desde um acordo de acionista ou um acordo de sócios, quando são sociedades por cota e não ações, né? Você pode estabelecer já como um anexo um plano de negócios, por exemplo, contratos de trabalho, né, para as pessoas que continuarão na direção ou num regime transitório. Então, ela é uma operação complexa, que ela vai demandar vários documentos e instrumentos, não só jurídicos, né? É importante que o empresário tenha consciência disso e tenha consciência de que é essencial que isso seja seguido para que as coisas sejam bem-sucedidas. Uhum. E, Karina, nós sabemos que após essa etapa de valuation, de início dessa fase de negociação entre as empresas, um dos momentos cruciais para o sucesso de um M&A é a fase das auditorias. Como é que os empresários podem se preparar para uma due diligence de uma forma mais eficiente, mitigando eventuais problemas ou até mesmo identificando ali oportunidades que possam gerar mais valor para o negócio? Sim. Bom, Thaís, quando nós começamos o processo de valuation, nós já conversamos com esses empresários que a documentação que eles nos estão enviando provavelmente será enviada ao possível comprador, né? Como a Lovane falou, depois de assinado o contrato de NDA, né, ambas as partes começam a trocar informações confidenciais, informações financeiras. Então, essas informações, elas devem estar organizadas, devem estar formalizadas, né, para que haja essa troca. Então, também faz parte da preparação da empresa, né, não somente, como eu falei, incrementar a receita, a lucratividade, mas também essa organização interna de toda essa documentação que será trocada, né. Então, isso como é que eu posso dizer? Além de facilitar, né, o trabalho, ele dá uma robustez ali na resposta, né, da auditoria, tá? Lovane, você comentou sobre os acordos de acionistas ou cotistas. O que são esses acordos e quais são os pontos centrais que não podem ficar de fora? Então, Thaís, como o acordo de compra e venda, ele regula a operação em si, né, a negociação em si do M&A, o acordo de acionistas ou de cotistas vai ser uma relação mais entre os sócios e acionistas, como o próprio nome sugere, né? Então, ele vai fixar alguns pontos que são essenciais para a operação em si da empresa e para a própria relação entre esses sócios e acionistas, né? Que é, primeiro, por exemplo, a questão das decisões da empresa, né? Então, embora existam algumas limitações legais, você pode estabelecer quóruns diferenciados de votação dentro do acordo de acionistas ou de cotistas, a formalidade que vai se observar para você convocar uma assembleia, uma reunião, né? Você pode proteger, por exemplo, o direito de sócios ou de acionistas minoritários nesse documento, estabelecendo matérias em que há necessária de voto afirmativo, né? Mesmo sendo minoritários. Você pode estabelecer regras da administração da empresa, se vai ter conselho de administração ou não, quem vão ser os diretores, quais as funções de diretores. Outras regras importantes também é a questão da sucessão de algum acionista,
né? Direito de preferência, pode-se estabelecer também direito de venda conjunta, são todos mecanismos que são tratados podem ser tratados dentro do acordo de acionista. Outras questões também importantes, pode ser diretrizes para o plano de negócio, para a política de dividendos da empresa. Então, em operações de M&A, é muito comum que, além do acordo de compra e venda, já se também tenha como anexo um acordo de acionista ou de cotista, para estabelecer esse dia a dia pós-M&A, né? Como que vai funcionar no pós-M&A e como que vão ser as relações entre os sócios e os acionistas, não mais naquela posição, né, de comprador e vendedor, que é uma posição mais tradicional da compra e venda. Uhum. Mário, a gente fala muito sobre M&A e geração de valor. De fato, como as operações de M&A podem gerar valor para as empresas e os empresários? Tem que ver, para já tem que ver o escopo dos dois negócios, ver as sinergias, o que é que ganham. Muitas das vezes não tem que abarcar mercado. Nós pensamos assim, vamos fazer a fusão de duas empresas no mesmo mercado teoricamente, para os mesmos clientes. E aí vamos ter um share muito maior do mercado e conseguimos passar margem. Essa é uma visão mais tradicional, mas se nós analisarmos noutro prisma, vamos fazer fusão de duas empresas diferentes para ter eficiência no processo e trazer uma rentabilidade maior. Por exemplo, no mercado de commodities, em que a margem não é muito baixa ou muito limitada, tendo share ou não tendo share, ele não interfere muito e a eficiência vai interferindo. Noutros aspectos se tem diversas sinergias, que depois vai resultar numa capacidade de expansão, abrir para uma perspectiva internacional. Nós temos algum cliente em carteira em que acompanhamos ele na internacionalização do negócio. Muitas das vezes, quando tem essas sinergias, são dois pontos que se tem a ver: o que é que vai ganhar, o que é que esta sinergia me traz, que eu sozinho não conseguiria fazer ou demoraria muito mais tempo. E daí essa energia. Mas um ponto bem importante, que até ontem estava com a Louvain fazendo uma reunião com o cliente, ele pedindo alguns conselhos e alguma direção nesse aspecto. O empresário, ele tem que ver mais do que a sinergia do negócio, ele tem que ver se tem sinergias com outro empresário, num caso de uma fusão, porque eles vão conviver. É aquela questão que a Louvain estava falando do acordo de sócios. São as regras da casa. E antes de iniciar essa nova fase, estamos a falar sempre no caso da fusão, ou então numa compra em que os dois partilhem dentro do mesmo negócio. Eles têm que colocar as regras da casa, que tem muito dos casos quando nós estamos a discutir esses contratos, essas premissas, no caso dessas minutas, quando nós estamos a fazer todos esses aspectos, as pessoas focam mais na negativa, daquilo que eu não vou poder fazer isso, eu vou poder fazer aquilo, eu tenho um voto positivo naquilo, mas ele tem uma participação que não permite fazer essas coisas todas. Mas do nosso lado, sempre procuramos trazer uma máxima que eu falo, que é fazer o contrato como inimigos para estar sempre amigos, nessa perspectiva de colocar bem delimitadas, bem claras as regras, para depois fluir a gestão, para eles se preocuparem com tudo, menos com aquilo que foi acordado, porque o que foi acordado está claro, o que foi acordado as partes sabiam exatamente e sabem exatamente como é que funcionam os procedimentos, as formas, os conteúdos, e esse relacionamento nessa casa nova, que vai ser esse negócio. E essa é uma premissa básica. Será que eu quero ser parceiro de negócio de quem está a fazer a fusão, ou de quem está a comprar uma participação, ou eu próprio que estou a comprar uma participação dentro de uma empresa? Esse é o aspecto essencial. E depois daí vai as derivadas todas. Os escopos dos negócios, eles são complementares e eles vão trazer algo que eu não conseguiria fazer num curto espaço de tempo, ou traz-me uma valência para mim. Por exemplo, eu posso ser um empresário, ter um negócio bem
no mercado já bem consagrado, mas eu não tenho uma capacitação tecnológica, e então eu vou adquirir uma empresa, vou fazer adquirir uma empresa tecnológica para ter essa capacidade tecnológica, trazer para o meu negócio e conseguir ganhar escala, ganhar eficiência. Mas essa é uma necessidade, por isso é que eu coloquei no primeiro ponto, que é os dois empresários, eles vão coabitar dentro do próprio negócio, vão conseguir, eles têm o mesmo perfil, eles têm perfis complementares, e o contrato, os acordos, todos que são realizados nesses processos, eles balizam isso para não ser desastroso no momento de distribuição de dividendos, no momento de eu quero comprar daqui a 2 anos, 3 anos, uma participação maior, quais são as regras, eu quero fazer um call option daqui a um tempo, quais são as regras, todas estes pontos, para quê? Porque nós procuramos deixar isso, e deixamos isso a nível contratual, para eles focarem no negócio. Esse é um dos aspectos. Em resumo, o que é que traz valor quando são operações de compra, de venda ou fusão? Sinergias com os empresários, questão de comunicação, contratualmente eles estarem responsáveis pela continuidade do negócio, o contrato não ser draconiano, cheio de regras, em que a única premissa é que alguém vai infringir alguma coisa que está no contrato, portanto ele ser um mediador de conduta. Essa era um dos aspectos, e eles focarem nisso e depois tiverem esse desafio, mas basicamente são as sinergias que têm que ser transversais em relação a isso: sinergia do escopo de negócio, sinergia dos empresários, sinergia do mercado. E Karina, como avaliar e identificar essas boas oportunidades de compra e venda de empresas que estejam alinhadas estrategicamente com os objetivos da organização? Bom, Thaís, primeiro é importante saber qual é o objetivo da organização, né? Então, geralmente as organizações, anualmente, elas se questionam a respeito disso no momento que elas vão fazer o seu orçamento, o seu planejamento anual ou quinquenal, né? Também chamados de budget, business plan, né? Nas multinacionais. Então, conhecendo o seu objetivo, né? Uma transação de M&A é uma estratégia para a empresa ou crescer o seu faturamento ou crescer a sua lucratividade. Porque no momento que a empresa para repensar os seus processos, ela sabe que ela tem que melhorar o seu resultado para os seus acionistas, né? Então, o M&A é uma estratégia para isso, né? Ou para você aumentar o seu faturamento ou aumentar a sua lucratividade. Quando você quer aumentar o seu faturamento, né, as estratégias de M&A seria de fusão com algum concorrente, né? Seriam as transações horizontais, né? Então você busca um concorrente para fazer uma fusão, né? Nessa fusão você tem um ganho de produção, um ganho de escala, né? Isso diminui o seu custo, mas ao invés de você ficar brigando pelo preço com o seu concorrente, agora vocês têm um poder maior de conduzir esse preço, né? Então, isso aumenta a sua receita, né? Da mesma forma, outra transação horizontal seria também com uma empresa que complemente o seu serviço. Então, por exemplo, uma indústria de eletrodomésticos busca uma empresa que presta serviço de manutenção para esses eletrodomésticos. Assim, você está aumentando o seu número de clientes, né? Aumentando a sua fatia de mercado, aumentando a sua receita. Caso o objetivo da empresa seja de aumentar a sua lucratividade, aí existem as transações verticais, né? Então, a empresa comprando o seu fornecedor, né? Na medida que ela compra o seu fornecedor, o seu custo pode cair até mais do que 50%. Né? Quando esse custo cai, a sua lucratividade aumenta, né? Não é só a receita, mas é o que você está fazendo com essa receita, é o seu lucro, né? E também nas transações verticais a gente vê empresas comprando concorrentes, mas que trabalham com fatias de mercados diferentes, né? Então, uma empresa tem a fatia de mercado A, a outra empresa tem a fatia de mercado B, né? Na medida que vocês se unem, né, vocês têm uma fatia de mercado maior, vocês têm um poder de barganha maior junto aos seus fornecedores,
tá? Além do ganho de escala também, e isso diminui seu custo e aumenta o seu lucro, né? Então seriam as... Ótimo. E Louvaine, no caso da venda de uma empresa, a obrigação dos sócios, do proprietário, ela se encerra com a assinatura do contrato de venda? Não, Thaís, muito pelo contrário, né? É ilusão, né? Pensar que é assinado o contrato, encerrado o negócio, né? Ela é uma operação que vai se estender, mesmo que seja uma aquisição total, por exemplo, porque vai ter um período de transição, né? E vão ter aquelas obrigações, na verdade eu até penso que o contrato ele inicia, né, a relação, ele não termina a relação, né? Então, todas aquelas obrigações, os direitos, os deveres vão passar a ser acompanhados, seja num regime de transição, seja num regime de união, né, entre empresários. Então, ele é um ponto inicial, ele é um ponto de partida, né? Hoje é muito comum você ter, por exemplo, se estabelecer pagamentos variáveis dentro de uma operação de M&A, então vai ter o dia a dia da operação, né, que vai ser refletido naquela base contratual estabelecida. Então, ele realmente é um momento inicial. E sabendo justamente dessa complexidade de uma operação de M&A, sabendo que ela tem várias etapas e que essa relação não termina na assinatura do contrato, na sua visão, qual que é a importância do empresário fazer essa operação sendo conduzido por uma equipe que seja multidisciplinar, formada por profissionais com diferentes expertises? Isso é essencial, né? Hoje, em qualquer operação, porque são operações que você vai ter que ter o cuidado desde regras, por exemplo, tributárias, né? De impactos tributários, seja para o próprio negócio, seja para as pessoas individuais envolvidas. Como tem essas regras que são bem operacionais, um plano de negócio, você precisa ter alguém que seja mais especializado nessas regras de governança, nas questões mais financeiras e econômicas da empresa. É muito comum você ter fórmulas dentro do contrato de compra e venda que, se por exemplo, só o especialista ou advogado mais jurídico, muitas vezes ele não tem o conhecimento necessário para saber se aquilo é viável ou não, se vai realmente refletir na expectativa das partes. Então, é importante ter também um profissional de economia, um profissional de contabilidade, né? Que vai poder tratar disso tudo. Nós temos normalmente contratos de trabalho, então você vai envolver questões trabalhistas nessa situação também, ou societárias, o acordo de acionista, por exemplo, ou uma reestruturação societária que se faça, demanda alguém especializado nessa área societária. Então, não é só no contrato, por exemplo, ou numa operação em si, não é só um especialista que vai conseguir assistir de forma integral às necessidades. Você precisa, sim, de uma equipe multidisciplinar. Perfeito. Mário, nós começamos o podcast falando sobre um balanço das operações de M&A nos primeiros 3 meses do ano. E para encerrar agora, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as tendências que você vê para os próximos meses, para o futuro aí do M&A. São 2 pontos. Tem o primeiro ponto que é o mais tradicional e é o ponto mais previsível, são as tendências muito em linha com o que está realizado, porque se nós vemos o mercado M&A, ele não vai agora migrar de 47% de tecnologia e virar e vai ficar 15% ou vai ficar 100%. O mercado é grande e ele tem uma dinâmica própria. Portanto, eu creio que vai seguir as tendências e vai seguir as tendências, o que nós estamos aqui a falar, as mesmas que nós falamos e que são as de 2023 e que são as de 2022, obviamente pode haver uma redução na parte tecnológica de 2 pontos ou 3 pontos, mas ele vai se manter neste gráfico. Em termos de quantidades ele pode variar, mas vai ter o mesmo gráfico. Esse é o primeiro aspecto. Portanto, a previsão é fácil, é simples, mas tem o segundo aspecto, que é da previsão, porque essa é mais nossa, em termos de contacto com o mercado. O mercado tem uma tendência, vai ter uma tendência muito grande, e daqui para a frente eu acho que também é uma questão do Brasil enquanto tecido empresarial, que são as eficiências. Cada vez mais o mercado não está a olhar tanto para receita, não está a olhar tanto para faturamento. Ele olha mais para rentabilidade, olha mais para custos,
despesas controlados, bem definidos, bem determinados, capacidade de geração de caixa, olhar para o mercado com perspectivas futuras de crescimento, aquela questão de não bater com a cabeça no teto, já não dá mais para sair daqui, é o funil, o meu mercado é este e eu já não consigo ter mais tração. Essas são as tendências que eu creio que vai estar nos próximos anos, e essa é a perspectiva, que é, quando nós atendemos muitos clientes e muitos empresários, eles têm sempre um traço ali que é, não, mas eu faturo e faturo 50 milhões, 100 milhões e eu posso faturar o dobro tendo esse aspecto. A pergunta que vem a seguir é, ok, quanto é que você teria de custos e despesas e sua margem manteria-se a mesma, a rentabilidade manteria-se a mesma, qual é o capital que você vai precisar para colocar no caixa para alavancar todo esse negócio? Isso traz ineficiência. Portanto, as tendências é eficiência, rentabilidade, custos e despesas bem definidos, e olhar para o mercado e ver quais são as dores do mercado e realizar um produto ou um serviço que vá ao encontro desse mercado. Pontos: capacidade de geração de caixa de uma empresa e perspectivas futuras de crescimento acima do mercado. Um dos aspectos que eu queria deixar, que é, não venham com um crescimento de 5%, sendo que a inflação come tudo isso e faz retração. Nem venham com um crescimento, não, é bom, mas é um crescimento de 10%. Mas não vai ser um diferencial no mercado como o Brasil, de uma dimensão continental, onde temos empresas fantásticas, mas também temos empresários a passar grandes dificuldades por tudo, mas também por essa falta de visão. E uma das coisas também, em reunião aqui com a Elevane, e nós também estamos nesse processo, ajudando, orientando o empresário. A Elevane tem feito um trabalho extraordinário nisso, que são empresários que, no meio da condução da sua empresa, eles perdem o foco. E perdem o foco para um lado, perdem o foco para o outro, e com a orientação, não, mas agora vou atender isto, e deixam de um lado e deixam do outro, e faz uma redução de faturamento, faz um aumento de financiamentos, a empresa fica alavancada, perde rentabilidade, o mercado não sabe muito bem o que é que eles estão a fazer, e portanto é uma das tendências que eu diria, não que o mercado vai apreciar, mas que o mercado vai excluir. É a falta de foco nos negócios, e o empresário querer atender a tudo, porque tudo está ali à mão, e justificativas também da exclusão, só para deixar aqui, alargando-me como sempre um pouco mais nas perguntas, mas só fazendo esse aspecto, eu sei que os aspectos exógenos das empresas, aqueles que são fatores externos, o empresário brasileiro é dos empresários mais capacitados do mundo, porque é tanta a instabilidade externa por fatores externos, independentemente deles, que todos lá em casa sabem o que é que nós estamos a falar, mas independentemente disso, são fatores externos. Quando o empresário vai dizer, mas por fator externo a minha empresa retraiu, há sempre uma segunda questão que nós colocamos, e que o investidor também coloca, sim, mas no mesmo nicho de mercado, no mesmo mercado, os fatores externos foram para todo o mundo, uns cresceram, sim, e outros não cresceram. Porquê é que você não cresceu? Uma coisa é analisar causas, e fazer em cima dessas causas planos de ação e monitorar ações e ter aí oportunidades de melhoria, e esses vão repercutir em uma eficiência do negócio e essas coisas. Outra coisa é procurar justificativas de fora sem fazer o trabalho interno, e essas tendências, para quem quer vender a empresa, se não tiver esse cenário bem delimitado, ou procurar parceiros que consigam ajudar ele a delimitar e a traçar esse cenário, fazer planos de ação, uma orientação nesse aspecto, elas não serão atrativas e nem não serão vendidas, e diria aqui 99% elas acabarão por extinguir. Portanto, são esses focos, tendências, volto a dizer, tendência de mercado,
eficiência, rentabilidade, custos e despesas bem definidos, foco no negócio e planos de ação. Deixar de justificativas e passar a ações. Muito bem. Muito obrigada pela participação de vocês no VSHcast de hoje. Obrigado. Obrigada. O VSHcast fica por aqui. Se você quer saber mais sobre compra e venda de empresas, acompanhe as nossas redes sociais. A gente se vê novamente na terça-feira que vem. Até lá.